Porque a criatividade vai acelerar as suas realizações, fazer com que você realize os seus desejos mais rápido. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Projeto 3 em 1, um projeto que dia a dia eu entrego aqui dicas, conceitos, inspirações para você realizar os 3 desejos mais importantes da sua vida em um ano. Essa live aqui, ela vai ao vivo às 7h07 da manhã diariamente e quando nós encerramos ela sai do ar e eu entrego a gravação lá no canal do Telegram. Então, se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal do Telegram, vem aqui no meu nome, Dani.Cunha, e se inscreve. Hoje nós vamos falar sobre criatividade. Por que a criatividade ela nos ajuda, nos impulsiona a realizar os desejos e a realizar mais rápido? Primeiro a gente precisa entender o que é criatividade, né? O que é criatividade para você? Às vezes essa palavra ela está muito relacionada a artes plásticas, né? Artes no sentido de você pintar um quadro, fazer um desenho. Bom dia para quem está chegando. De você fazer uma dança, uma música, né? A palavra criatividade muitas vezes está ligado a esse tipo de arte. E como aqui a gente está falando em realizar desejo, e realização de desejo é uma forma de construir o seu próprio estilo de vida, de construir a sua vida, a gente fala de criatividade para criar o nosso próprio estilo de vida. E o estilo de vida nosso vai ser a nossa obra-prima, a nossa obra de arte, né? Nesse sentido. E para mim, criatividade tem a ver com os nossos potenciais, né? Nós seres humanos, todos nós temos criatividade, todos nós faz parte, né? Dos nossos atributos como seres humanos, mas nem sempre nós potencializamos essa habilidade de sermos criativos, né? Essa inteligência criativa. Quando a gente pensa numa pessoa inteligente, a gente pensa logo na inteligência verbal e na inteligência lógica, né? Da matemática, do 1 mais 1. Por quê? Porque durante muito tempo foi assim que foi medido a inteligência. Quando falava assim, qual é o seu QI, né? O quociente de inteligência. No século passado, né? Era medido através da inteligência verbal e da inteligência lógica o nível do QI. Só que de um tempo para cá já se descobriu que não existe só a inteligência verbal e a inteligência lógica, porque essas duas inteligências, elas eram realmente muito precisadas, né? Vamos supor assim, na Revolução Industrial. Então, para que as pessoas se formassem para trabalhar nas indústrias, para trabalhar nas fábricas, para trabalhar no sistema de produção, eram essas duas habilidades que elas mais precisavam, a habilidade verbal e lógica. Só que de um tempo para cá já se descobriu outras inteligências, né? A inteligência criativa, a inteligência social, a inteligência emocional, existem muitas outras inteligências. E a criatividade, ela é a forma que a gente tem de usar mais a nossa parte mais evoluída mesmo como ser humano, né? A gente tem essa parte que é o nosso cérebro reptiliano, que é esse cérebro mais do agora, tipo assim, tô com fome, preciso comer, preciso sobreviver, né? Fugir dos perigos, se alimentar, se reproduzir. Então, os nossos impulsos de se alimentar para perpetuar a espécie, de se proteger, o medo, né? Aquele medo que dá, ou a vontade sexual também, elas estão no cérebro reptiliano. O cérebro límbico, ele é mais emocional, ele é mais social, ele tem essa questão social e emocional. E o nosso neocórtex, ele é que vai ter o raciocínio e a criatividade também. E nós vamos ser cada vez mais criativos se nós desenvolvermos. E na realização de desejos, esse ser criativo é importante para que a gente tenha novas ideias, para que a gente alcance o que
hoje a gente não alcança, para que a gente possa desenvolver, como é que a gente pode pensar algo que a gente não consegue pensar hoje? Como é que a gente pode ter uma ideia diferente que vai agregar valor para o nosso processo de realização, né? Eu gosto de contar uma história, né, de uma aluna minha que foi do curso presencial do Acelerador de Realizações. Inclusive, ela até repetiu o curso, ela fez de novo agora no online. E ela também fez o processo de coaching comigo depois do curso. E aí, no processo de coaching, eu fiz um trabalho de estimular a criatividade dela, né? Inserindo no pensamento dela novas ideias que ela nunca tinha tido antes. E como é que a gente insere novas ideias na mente? Lendo livros, pode ser, né? Entrando em contato com pessoas que são de outros ambientes, que pensam outro tipo de pensamento, né? Quando a gente fica muito fechado só no nosso círculo que a gente está acostumado, quando a gente fica lidando com pessoas da mesma profissão que a gente não abre a mente para novas ideias. Então a gente precisa buscar algo diferente, algo que tire a gente do estado comum, né? E aí a gente vai poder ter uma ideia que muitas vezes é simples. As ideias nem sempre elas são uma coisa fora do normal, uau, uma super, hiper ideia. Às vezes as ideias são simples, elas estão ali na nossa frente, mas a gente não vê por quê? Porque a gente está acostumado a pensar sempre no mesmo padrão, da mesma forma. Então, mudar o pensamento para diferentes perspectivas, diferentes pontos de vista, aguça muito a criatividade. E se você quiser também ver a série que eu gravei, que está no meu IGTV, que é os 4 passos para ativar os seus impulsos criativos, depois você vai lá no meu IGTV, tem lá 4 ou 5 vídeos sobre estimular a criatividade, muito através dessa relação com a natureza, né? Muitos dos grandes criadores, das grandes pessoas que criaram novas teorias, criaram novas ideias, inventores, né? Que descobriram algo, descobriram observando a natureza. A natureza é uma ótima forma da gente observar e criar essa criatividade dentro da gente, tá? Então, para você que quer realizar, eu estava contando a história da minha aluna que veio fazer o coaching, e aí eu estimulei a criatividade dela, e um dia ela teve uma ideia que foi simples, mas que mudou tudo, né? Ela queria muito tempo livre, ela queria tempo para fazer as coisas que importavam de verdade para ela, as coisas que faziam o coração cantar, que faziam os olhos brilharem, porque ela, assim como muitos de nós, a gente se sente preso na rotina, no trabalho, a gente se sente muito ocupado, e aí cadê o tempo para fazer o que eu quero de verdade fazer, né? Ela queria, na época, ficar com as filhas, cozinhar um pouco, fazer um pouco de coisas dentro de casa. Ela queria fazer a arte dela, queria fazer um curso de fotografia, queria fazer uma atividade física, mas ela sentia que não tinha tempo para isso. E aí ela teve uma ideia durante o processo, que ela falou assim: e se eu começar? Ela é psicóloga, né? E ela atendia 1 a 1, e a agenda dela estava sempre cheia. E ela falou: e se eu perguntar para as pessoas se elas querem fazer terapia em grupo? E aí ela perguntou, e muitas das pessoas disseram: quero. E aí as pessoas se juntaram, e ela teve muito tempo livre e aumentou o rendimento financeiro dela, né? E aí ela foi fazer tudo aquilo, ela fez o curso de fotografia, ela ficou mais em casa com as filhas, ela foi cozinhar, ela foi fazer as coisas que ela tinha vontade de fazer, né? E foi uma ideia. Então, quando a nossa mente abre para olhar, eu tô olhando isso de uma forma diferente, né? É quando a gente se abre para novas possibilidades, é quando a gente vê o que não via antes, coisas que muitas vezes estão óbvias ali na nossa frente. E como que a gente vai, então, estimular essa criatividade para que a gente tenha ideias que nos impulsionem em direção aos nossos desejos, à nossa realização? Bom, então vamos lá. Primeiro, a gente precisa se expor ao input, né? Que é a informações novas. Se a gente fica assistindo os mesmos tipos de programa, se a gente fica indo nos mesmos lugares, conversando com as mesmas pessoas, chances são de que a gente não vai deixar que entre
na nossa mente novidade, novas informações, perspectivas diferentes. Então pense o que é que você pode fazer para que você estimule que novas informações diferentes entrem na sua mente. Pensou? Já teve uma ideia aí? Então, algumas delas são: quando você for ler um livro, não leia um livro sobre o assunto que você sempre leu, o que as pessoas que você conhece recomendam. Leia uma coisa totalmente diferente, de outra área, de outra ideia. Leia livros que usem vocabulário diferente, uma coisa que force o seu cérebro a trabalhar. A gente geralmente faz o contrário. Geralmente a gente busca coisas que façam com que o nosso cérebro fique preguiçoso. Por quê? Porque ele fica relaxado. Geralmente a gente busca coisas que são relaxantes para nós. Então, quando você lê um livro que você conhece todo o vocabulário, todas as palavras, que é fácil de ler, muitas vezes você fica na mesma, você está lendo o que é conhecido para você, né? Então, se desafie a ler algo que é desafiador para você, que é diferente, que tem um novo ponto de vista, uma outra linguagem. Procure livros fora da área que você costuma procurar, né? A mesma coisa, filmes, programas de televisão. Ao invés de ficar assistindo sempre os mesmos, procure algo diferente, algo que tire você realmente da zona de conforto, né? Procure onde que tem pessoas que pensam diferentes, né? E quando você se expor a esses inputs, ou seja, quando você entrar em contato com essas informações novas, ao invés de ficar julgando ou observando o seu estado de desafio que você se encontra, né? Tipo assim, isso aqui tá desconfortável. Ao contrário, entre nessas situações com a mente aberta, com a mente assim, curiosa. A curiosidade, ela é ela é o bichinho da criatividade, né? E também do desenvolvimento, né? Muitas pessoas que se desenvolvem mais do que outras, que realizam mais do que outras, é porque são curiosas. O que é isso aqui? Que coisa nova é essa? Deixa eu entender como é que isso funciona. Vamos pesquisar como é que isso aqui funciona? Eu vou pagar para ver. Não sei se vai dar certo, mas vou fazer isso só de curiosidade, de ver onde que isso vai dar. Pessoas com essa atitude curiosa, elas normalmente se arriscam mais do que outras. E nesse processo de criatividade e desenvolvimento, o risco é importante. Se a gente quiser ficar sempre na zona de conforto, sempre na zona de segurança, sempre onde não tem risco nenhum, a gente não cresce. Para crescer precisa ter um certo grau de risco, não é se arriscar tanto que coloca tudo a perder, mas é uma quantidade boa de risco. E quanto mais, as pesquisas já mostram que quanto mais as pessoas elas têm confiança em si própria, mais elas arriscam. Quanto mais as pessoas têm pouca confiança em si mesmas, mais elas têm um grau alto de medo e de autoproteção. Então, confie na sua habilidade, né? De que dentro de você existem recursos que estão disponíveis no momento que os desafios acontecerem. E quando a gente confia nisso, a gente arrisca mais, tá? Então, o primeiro passo é esse, é se expor aos inputs de ideias diferentes, de ideias que antes não eram imagináveis para você. E faça isso de forma aberta, curiosa. Use a curiosidade para olhar para o novo, para olhar para o diferente, né? É uma mentalidade assim um pouco de cientista, sabe? Aquele cientista maluco que pensa assim, deixa eu ver como é que isso aqui funciona, deixa eu entender isso aqui. É uma curiosidade assim pesquisadora, tá? Uma vez que você encheu a sua mente, os seus olhos, as suas sensações de inputs diferentes, diga para a sua mente o que é que você quer, né? Por exemplo, no caso da história que eu contei, o que é que ela queria? Tempo livre. Então, ela teve uma ideia que levou ela para onde? Para o tempo livre. Mas você ficar tendo ideias aleatórias não vai levar você a lugar nenhum. Para realizar os seus desejos, você precisa saber o que é que você quer. Você está fazendo ali aquela atividade de se expor a novas ideias diferentes, com que objetivo? Com que intenção? Com qual propósito? O que é que você quer extrair dali? E diga isso para sua mente.
né? Diga para você mesmo, fala em voz alta, escreva, estabeleça quais são as suas intenções. E entre nas situações com intenção, sabendo o que você está buscando ali, tá? Porque aí o seu cérebro ele vai poder trabalhar nisso, vai poder usar aquele monte de output, de input, aliás, de informação para que você chegue aonde você quer. Aí depois vem um momento que é um momento de relaxamento, né? O famoso ócio criativo. O ócio criativo não necessariamente quer dizer não fazer nada. Você não precisa ficar, né, deitado olhando para o teto, nem sentado olhando para frente. Pode também, né? Mas o importante é a gente parar esse mecanismo de esforço para encontrar uma resposta, para encontrar a resposta do que você busca, né? Ou para ter a super ideia. Precisa ter um momento de relaxamento, um momento onde sua mente se distrai, onde a sua mente presta atenção em outra coisa. Tem um livro, eu esqueci o nome do autor do livro, mas o nome é De Onde Vêm as Boas Ideias. E nesse livro, ele conta uma história, ele mostra, né, várias pesquisas de pessoas que tiveram grandes ideias, e ele mostra que, primeiro, essas ideias não surgiram no momento que a pessoa teve a ideia, né? Não é que naquele momento, uau, surgiu a ideia, mas a pessoa já estava pensando sobre aquilo, pesquisando sobre aquilo durante um bom tempo, até que veio o momento eureka, o momento da ideia, né? Tipo Isaac Newton, né? Caiu a maçã na cabeça, uau, ele teve a ideia e entendeu sobre a gravidade, mas não é que ele teve aquela ideia naquele momento, ele já estava pensando sobre isso há muito tempo. Ele já estava com aquele pensamento há muito tempo. E as grandes ideias, elas começaram a acontecer na humanidade quando as pessoas começaram a se unir mais em cafés. E nesses cafés as pessoas conversavam muito, trocavam muita ideia. E daí vem aquela ideia do brainstorming, né? É tipo o cientista, ele não tem as grandes ideias quando ele está no laboratório, mas quando ele sai para tomar um café e conversa com alguém no meio daquela conversa, né? Então são dois fenômenos que estão aí. Um deles é esse relaxamento, essa distração, que seria você parar de pensar um pouco fixamente em resolver aquela questão e ter aquela resposta, mas você deixar o seu cérebro pensar em outra coisa, se distrair, relaxar, se divertir, né? E o segundo elemento é conversar com outras pessoas. Conversar, fazer brainstorming, conversar com pessoas de outras áreas, pessoas que pensam diferentes. E nessa interação, no meio que você está interagindo, vir uma ideia, tá? Então, esse momento do relaxamento. E aí, depois vem o momento do output, que é o momento que você coloca para fora. É o momento que você se expressa criativamente. Então, a expressão criativa, ela é uma habilidade, ela é um treino. Então, você pode treinar isso se você, por exemplo, aprendeu alguma coisa nova aqui. Você aprendeu alguma coisa nova aqui hoje, nesse episódio do Projeto 3 em 1? Então, ao invés de ficar só para você com isso, se expresse criativamente. Como? Escreva um resumo sobre o que você aprendeu aqui hoje. Escreva para você quais foram as ideias que vieram na sua mente ao escutar o assunto que eu trouxe para você aqui hoje. Ensine isso para alguém. Assim que eu terminar aqui o Projeto 3 em 1, ligue para alguém, vá lá conversar com alguém, contar para essa pessoa o que é que você aprendeu aqui, e aí você vai estar se expressando criativamente ao fazer isso. E a expressão criativa é uma forma de colocar para fora aquilo que entrou de uma forma diferente, ou seja, com o nosso próprio toque, com a nossa própria forma de ser, né? Faz sentido para vocês? E aí, quando você menos perceber, você vai estar habituando o seu sistema, né, o seu cérebro, o seu processo criativo interno a entregar para você respostas às suas questões, a entregar para você criativamente novas ideias que você nunca tinha pensado antes. Faz sentido para você? Então, resumindo, número 1, se exponha a novas ideias, faça um momento de input. Número 2, use a atitude curiosa, a atitude pesquisador para interagir com as novas ideias. Número 3,
passe por um momento de relaxamento, de distração, converse com outras pessoas, pratique o ócio criativo. E número 4, faça a expressão criativa, tá? Se expresse, nem que seja de uma forma totalmente diferente. Você recebeu um tipo de informação e você expressa através de uma poesia, através de uma música, através de um desenho, através de uma performance, através de algo que não necessariamente vem no mesmo formato, né? Mas se habitue a se expressar criativamente. E faça tudo isso com intenção. Diga ao seu cérebro o que é que você busca nesse processo criativo, tá? É isso, gente, por hoje. Gratidão por você estar aqui. Gratidão pela sua presença. Espero que tenha gostado. Me diz um sim ou não se isso fez sentido para você. E hoje, mais tarde, hoje à noite, nós vamos ter uma live às 20h45 no canal lá do Acácio, que é o Plena Pati. Mas eu vou passar as informações aqui no Stories já, tá bom? Então, desde já eu deixo esse convite para você, para hoje à noite às 20h45. E a gente vai trocando ideias mais no Stories e no Telegram, tá? Grata pela presença aqui e até já lá no Telegram. Tchau!